irmãs, queridos irmãos, dos dois planos da vida, né? A gente sempre tem que saudar os desencarnados. Não precisa, alguém está sentindo calor? Estamos. Então, se quiser, eu não estou, mas tudo bem. Não, só botando a ventilação para poder... O tema de hoje é esquecimento, né, do passado. Se cada um de nós refletir sobre a própria vida atual, quantos de nós nos lembramos com detalhes, quantas vezes nossos pais curaram nossos machucados, consolaram quando nós estávamos aflitos, nos trataram quando a gente estava doente. A gente se lembra de quem foi nosso professor no pré-primário, quem foi nosso professor no ginásio, quem nos deu aula. A gente tem muita dificuldade de lembrar as coisas, principalmente as coisas boas. A gente tem uma tendência, infelizmente, isso tem a ver com a nosso estágio evolutivo, de lembrar com muito mais força as coisas ruins que aconteceram com a gente. Mesmo levando em conta aquilo que as pessoas às vezes estudam. Uma pessoa lê um livro, gostou muito daquele livro e lembra de muitas coisas que aconteceram naquele livro. Outra lê o livro, o mesmo livro, e se lembra de uma frase ou duas, o outro não se lembra de nada, e um terceiro sequer se lembra que leu o livro. Nós somos assim. Cada um de nós tem um tipo de memória, e esse tipo de memória que a gente tem se expressa da maneira mais adequada para a gente. Porque lá no mundo espiritual é que eles decidem como é que vai ser o nosso raciocínio, como vai ser a nossa memória, como vai ser o nosso corpo físico. Eles decidem tudo lá. Uma pessoa pode ter uma memória fotográfica maravilhosa. Tem palestrante que quando vai dar uma palestra, ele diz, porque na página tal do livro tal, do autor tal, está escrita tal frase. Eu posso até saber a frase, mas eu não tenho a menor ideia de qual foi o livro, não sei que página está, nem qual é o autor. Porque as pessoas são assim, tem muito esquecimento. E a gente tem uma tendência péssima de lembrar as coisas ruins e esquecer as coisas boas. A gente lembra, sim, que o prefeito tal foi péssimo. Agora, quais prefeitos foram bons? A gente esquece. O governador tal foi péssimo, mas os que foram bons a gente esquece. Por que a gente esquece tudo que é bom para nós, na maior parte das vezes, e a gente lembra o que é ruim? Acho que o choque é maior, né? Dentro da gente, né? Porque a importância, a gente está acostumado. A mídia em si fica colocando só coisa ruim para a gente acaba assimilando. Tem esse aspecto da propaganda que é sempre negativa. A propaganda é sempre negativa. E tem também o aspecto que a gente, no nosso dia a dia, nunca presta atenção a quantas pessoas fazem bem para a gente. No mundo de hoje, estamos no século XXI. Ninguém aqui no centro espírita fabricou essa cadeira. Não foi comprada, alguém fez. Mas ninguém aqui pensa em agradecer quem fez a cadeira. A roupa que a gente está usando, não foi a nossa mãe que fez, não foi eu que fiz, não foi minha mulher que fez. A gente comprou. Mas a gente nunca pensa em agradecer a quem fez aquela roupa. Porque todas as coisas boas que acontecem com a gente são inúmeras. A gente não faz nada do que a gente veste, a gente não fez nada do que tem dentro da nossa casa, a gente não fez os alimentos que a gente come. E, no entanto, a gente não pensa em agradecer a esses incógnitos que estão trabalhando para que a gente viva melhor. Mas, se alguém fez mal a gente lembra. A gente lembra e fica teimando em querer se vingar, em querer fazer alguma coisa má para aquela pessoa. Talvez por isso, ou certamente por isso, é que quando a gente reencarna, nós temos bloqueadas as lembranças de coisas
ruins que aconteceram com a gente. Ah, mas a gente tem bloqueado toda a memória passada? Nem sempre. Muitas vezes a memória passada, quando ela é boa, ela vem de uma forma sutil. É aquela pessoa que você encontra, nunca viu antes e já gosta da pessoa. Isso é uma lembrança de uma vida passada em que vocês foram amigos. As pessoas se deram bem em outra existência, você automaticamente gosta daquela pessoa. Mas dificilmente você vai se lembrar de uma pessoa que você não gosta. Porque a espiritualidade tem que preocupação que ela tem? Ela tem a preocupação que todos nós aprendemos a nos amar mutuamente. Ela não quer que ninguém tenha raiva de ninguém. Então ela apaga a lembrança das coisas ruins e deixa as coisas boas, dependendo, ainda assim, do grau evolutivo da pessoa que encarnou. Se a pessoa que encarnou já tem um grau evolutivo muito grande, são poucos, né? A gente pontua, Chico Xavier aqui, uma Teresa de Calcutá aqui, meu irmão Dulce ali, um Divaldo aqui. A gente aponta os 4 ou 5 aí que a gente se lembra, porque essas pessoas de grande adiantamento, elas podem se lembrar das pessoas que fizeram mal no passado, porque elas não vão fazer mal a essas pessoas. Elas estão num grau evolutivo que elas não têm mais vontade de se ligar. E, mais importante de tudo, elas já entenderam uma coisa importantíssima, que o perdão não faz bem nenhum à pessoa que a gente não perdoa, nem mal. Só faz mal a nós mesmos. Quem não perdoa, sofre. Quem não é perdoado, muitas vezes nem sabe que não foi perdoado. Então é mais uma razão para a espiritualidade fazer com que a gente esqueça, para que a gente não sofra desnecessariamente, porque afinal, ao longo de inúmeras encarnações, certamente, muita gente nos matou, muita gente nos torturou, muita gente roubou o que era nosso, claro. E nós também fizemos tudo isso com outros. Então, como já houve toda essa maldade no nosso passado, não é bom que a gente se lembre, para que a gente não fique constrangido em relação às pessoas a quem a gente fez mal, nem com raiva das pessoas que fizeram mal a nós. A espiritualidade está sempre procurando nos ajudar o tempo todo. Agora, muitas vezes, quando ela quer nos dar uma oportunidade, quando a gente já vê um caminho para frente, não é muito. A gente dá uns passinhos para frente, a espiritualidade já vai nos dando os empurrõezinhos para ver se a gente melhorou. Então a gente encontra uma pessoa assim que a gente não bate com ela no primeiro momento, eu não estou gostando dessa pessoa. O que a gente tem que fazer? Se a gente é espírita e sabe que odiar os outros é errado, a primeira coisa que eu tenho de fazer, já que eu não gosto daquela pessoa, eu vou me aproximar dela, eu vou tentar me entender com ela. Exatamente por não gostar é que eu tenho de me aproximar dela. Porque se eu sentir uma rejeição, é porque ficou uma lembrança de alguma coisa no passado que está me causando aquela rejeição. Então, eu sei que eu tenho que consertar isso. Tem pessoas Mas que é quando a gente vai, quando a gente está de frente, né, com aquela pessoa, a gente já vê que não gosta, que não quer. Gratuitamente. Então tem, pelo menos no meu caso, deve ter casos, vários casos assim, né? Que, assim, desde pequenininha a gente cresce com aquela pessoa, é a nossa vizinha ali, tá junto com a gente, e a gente não adianta, a gente não quer, a gente não gosta, não adianta, não vai pra cá, mas a gente tem que forçar. Tem poucos anos agora que eu consegui. Mas é muito difícil. É difícil, mas é exatamente o que é difícil que a gente tem que fazer. O que é fácil, todo mundo faz. O que é difícil é que a gente tem que se forçar a fazer. Existe a possibilidade também A realidade é aí, né? da outra não responder a isso e continuar. Não, eu tive no trabalho, quando eu fui estagiário no trabalho, de todos os estagiários que entraram comigo, tinha um com que eu não batia. Mas eu me aproximei dele, comecei a tratar ele bem, etc e tal. Depois ele me convidou para o casamento dele e eles viramos amigos. Hoje eu nem me lembro que eu não gostei dele, inicialmente. Nunca mais o vi, mas durante todo o tempo que a gente conviveu, a gente se dava Não, muito eu bem. vou te dizer, assim, se for uma certa situação, a gente está numa conversa, eu procuro dar uma saidinha, tipo assim, vou ali. Porque para não ter o sentimento que eu sei que vai criar.
criar. Porque a entendeu? gente é assim. A gente é assim. Quando vem aquela reação negativa, certamente está no passado aquilo. Ninguém desgosta do outro Não. gratuitamente. Mas é difícil, né? Que às vezes você tá com uma pessoa ali, você tenta engolir, né, aquele sapo e a pessoa nada. Aí começa fazendo ali. O que você faz? Eu sou uma, não adianta, eu me afasto. Então, para mim, essa parede é mais importante. Você me Sim. desculpa, mas... Mas você tem. Mas o importante é nós entendermos que tudo bem, eu não consigo. Mas o correto é fazer. Não, eu tento. Mas Pois é. você, no caso, Cada um você de vai nós- começando... Cada só que- um de nós está num estágio evolutivo. Não tem duas pessoas aqui que estão no estágio evolutivo igual. Cada um de nós é melhor numa coisa, pior na outra, melhor na outra coisa. E, claro, a gente tem qualidades. Essas qualidades vão se distribuindo pelas pessoas. Ninguém é melhor em tudo, ninguém é pior em tudo. Cada um é melhor em algum aspecto. Alguém pode ser muito bom em se relacionar com os outros. Aí você vai ter mais facilidade de fazer. O que tem uma dificuldade natural de se relacionar com os outros vai ter mais dificuldade de se envolver com as pessoas que têm Não, eu sou uma pessoa que eu falo até com o cachorro na rua, isso aí é de menos. Mas- Não, mas gente, é eu muito não mais estou com fácil todo falar com mundo. o cachorro. Não, modo de dizer, né? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, ainda mais que o dia a dia com pessoas, né? Mas tem uns que você tenta ali, sabe? Você tenta ser amigável, você tenta ajudar e a pessoa não quer. Aí fica difícil. Aí tem. Não, Aí, mas isso Jesus daí- Cristo não aguenta. O importante é a gente fazer a nossa parte. Isso aí. Se o outro não quer fazer a parte dele, o problema não é nosso, é dele. A E nossa todos os parte dias é a gente- tentar se Aquilo que é do aproximar. espírito Se você tenta se aproximar várias vezes e é rejeitado, o problema não é seu. Então, a Você parede para mim é tentou. mais importante. Você tentou a aproximação, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Se a Eu gente... tenho pessoas que, tipo assim, eu peço todos os dias. Um dia vai acontecer. Eu Ah, peço minha todos filha, no os milagre dias. não, tá difícil. Não, mas a gente pede. É bom você emanar para o universo positivo. Não, mas você pede, você ora, pede luz para aquela pessoa, Hoje eu não, mas só hoje eu vive não no vou dizer que eu escuro. amo aquela pessoa de coração, mas amanhã vai ser de coração. Hoje eu não vou dizer que eu perdoo aquela pessoa de coração, mas amanhã eu vou perdoar de coração. Vai. Um dia vai E acontecer. a espiritualidade trabalha para que isso aconteça ao longo das últimas existências. O próprio meu casamento hoje com a Nadia é ótimo, a gente se entende super bem, mas a gente teve várias existências que a gente se entendeu mal, é óbvio. Você não chega a um estágio de se entender bem com alguém sem antes você ter se entendido mal. É evidente isso. Aquilo foi trabalhado ao longo de inúmeras encarnações e ao longo de inúmeras encarnações você vai aprendendo a entender a diferença dos outros, a aceitar a diferença do outro em relação a você, porque na verdade ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos gostos diferentes, interesses diferentes, forma diferente de agir, clubes diferentes pelo qual torce, né? Religião diferente pelo qual segue. Então, se a gente sempre for se indispor com o outro porque ele é diferente de nós, a gente não progride. Então, uma das coisas que é essencial para o espírito, desculpa, eu vou ter que tomar um pouco d'água. Vou pôr água no copo, né? Uma coisa que é essencial para o espírito é saber que ele tem que se melhorar a cada dia. Como é que a gente se melhora? A gente se melhora se tornando mais paciente, mais tolerante, mais indulgente. Indulgência é exatamente isso, você aceitar que o outro seja, faça e fale diferente de você. É você aceitar que o outro seja diferente, não ter raiva de ninguém que pensa diferente de você. Então você nunca vai brigar com ninguém por causa de pensamento diferente. Não vai. Agora, você pode há uma diferença enorme, e você tem toda a razão, entre você aceitar o outro como ele é e se tornar amigo dele. É claro que se tornar amigo, esse relacionamento de amizade, que é esse amor incondicional, é um estágio evolutivo que está lá na frente. Amor incondicional tinha um Chico Xavier, isso é para eles. Nós ainda estamos trabalhando o nosso amor incondicional, né, que em grego se chama ágape. Ágape é o amor incondicional. Esse é um trabalho dentro de nós. Amar a todos. E a gente tem que passar a amar não só pessoas. A gente tem que aprender a amar tudo quanto é ser vivo, né? Afinal de contas, Francisco de Assis falava irmão cão, irmão gato, irmão lobo. Todo ser vivo é nosso irmão. Todo ser vivo está crescendo. Então,
no futuro, quando a gente realmente estiver muito evoluído, a gente nem pisar na grama vai, porque vai estar matando as gramas. A gente vai ter muito mais respeito pela natureza como um todo, mas a gente está tão longe disso, que no momento a gente já tem que se preocupar com o que a gente vive aqui. Então, esse esquecimento do passado que a espiritualidade nos dá, voltado principalmente para as nossas indisposições, é extremamente benéfico. Se ao longo de centenas, talvez milhares de encarnações que a gente teve, a gente deve ter feito caminhões de inimigos. Se todos eles estivessem nos subsidiando agora, a gente não saía de casa, a gente estaria lá derrubado, em depressão, porque não teria condição de sair de casa. Mas a espiritualidade também cuida para que isso não aconteça. Como? Vários desses nossos inimigos do passado estão encarnados também em outros lugares. Então eles não estão aqui nos incomodando. Agora, sempre tem perto de nós Um espírito de porco. espíritos querendo nos influenciar. Tadinho do porco. Se fosse do porco mesmo, seria bonzinho. Mas é o termo, né? É o termo que a gente usa. Mas esses espíritos, eles vão nos influenciar de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente sente. Se a gente só sente coisas boas, que dificilmente a gente consegue, a gente nunca vai ser influenciado pelo espírito ruim. Então a gente sempre vai enxergar os outros como a gente deve enxergar, como iguais a nós, que têm os mesmos interesses, mesmas necessidades, mesmo que pensem diferente. A gente não vai ter raiva de nenhum político. Não vai, porque não pode. A gente não pode imaginar, eu não consigo imaginar, posso estar até errado, que todo político que desvia dinheiro da saúde tem consciência que ele está causando morte de pessoas. Não está. Ele está tão centrado no mundinho dele de pegar dinheiro dos outros que ele não se dá conta do mal que está fazendo. Eu Aí não ele acredito que podia ele não se dê saber conta. um tempo atrás, mas agora sabe, porque Ele sabe, tá morrendo gente, né? ele sabe, mas depois que disseram para ele, quando ele estava naquele mundinho, ele ignora. Ele ignora o mal que está fazendo. Eu não consigo imaginar que ele saiba o mal que está fazendo. Não sabe. É um espírito que ainda está muito ignorante no aspecto de relacionamento. Não entende o encadeamento das coisas que está sendo saído daquilo que ele está fazendo. A gente não pode admitir que a gente esteja nesse estágio no mundo de hoje, no Brasil de hoje, que a gente tem o prefeito que tem, o governador que tem, o presidente que tem, né? Está um encadeamento de incompetências, políticos também, que está todo mundo tramando para nos destruir. Claro que não. Eles estão pensando no mundo deles, estão totalmente alienados da gente. Eles nem sabem que a gente existe, nem estão preocupados com a gente. Então a gente tem que, entre outras coisas, a gente tem que trabalhar dentro de nós não só o que a espiritualidade fez, mas o esquecimento de todas as coisas ruins que ocorreram com a gente. Porque as coisas ruins que acontecem com a gente, muitas vezes, não são propriamente ruins. Uma pessoa perde um emprego, por exemplo. Passa meses procurando um emprego, e aí consegue um emprego e descobre que esse emprego é mais agradável, paga melhor. Que bom que ela perdeu aquele emprego. Se ela tivesse ficado lá, teria ficado estagnado. A gente nunca sabe o que está acontecendo com a gente, se é para o mal ou se é para o bem. A gente tem que saber que, de qualquer maneira, tudo o que acontece com a gente é para a nossa evolução, para a gente melhorar, a não ser o que é consequente do nosso comportamento nesta vida. Muitas vezes, o que acontece conosco é consequência de um mau comportamento nosso nesta própria vida. A espiritualidade planeja, basicamente, o que a gente vai fazer. Ela planeja os pais que a gente vai ter, ela planeja, através do planejamento dos pais que a gente vai ter, ela já está planejando se a gente vai estudar mais ou não vai estudar mais, se a gente vai ser mais bem tratado ou não vai ser mais bem tratado. Isso tudo está intrínseco naquele planejamento. Então, a partir desse planejamento que ela faz, que a espiritualidade faz, é que a gente vai tocando a nossa vida.
Tem gente que lembra maravilhosamente de um passado remoto. Por quê? Por que isso acontece? Uma senhora inglesa, aliás, uma criança inglesa, no início do século XX, caiu de uma escada e chegou desacordada, bateu com a cabeça e chegou desacordada no começo da escada. Ficou horas desacordada, chamaram o médico, ela não acordava. Aí, de repente, ela acorda e diz que eu não sou daqui, esse não é meu mundo. Essa criança, mais tarde, ficou conhecida como Onset, regrediu naquele tombo a uma existência milhares de anos antes, em que ela tinha sido sacerdotisa no Egito Antigo. Mas que finalidade teve isso? Que finalidade teve isso? Uma finalidade importantíssima. Exatamente quando ela chegou, tinha 23 anos de idade, e que ela casou com um egípcio para se mudar para o Egito, estavam pesquisando as ruínas de um faraó chamado Sete I. E não sabiam o que era cada coisa. E ela, como tinha vivido naquela época, sabia tudo. E explicou para eles o que era. Então, aquele tombo dela pode ter sido planejado, porque a espiritualidade deve ter entendido que aqueles arqueólogos que estavam trabalhando lá eram pessoas bem intencionadas, pessoas boas que não trabalhavam na ciência, então que mereciam uma ajuda e foram ajudados. Você podia repetir o nome da sacerdotisa? A que levou o tombo? Ela ficou conhecida como Onset. 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 Então a gente vê que muitas vezes essas lembranças, quando elas vêm para nós, e elas vêm nos momentos mais inusitados, elas têm alguma finalidade. Aconteceu para mim numa mesa mediúnica, numa casa que eu trabalhava há mais tempo. Eu estava psicografando e uma entidade por trás de mim disse: larga esse lápis e mostra onde você esconde o punhal. Punhal. No momento em que ele falou isso, eu automaticamente regredi a uma existência antiga no Vaticano, em que eu era um bispo, um cardeal, aliás, e que, para subir, eu ia matando os concorrentes. Uau! Gente boa que eu era, né? Então, para que serviu isso? Naquele momento, quando eu vi essa coisa, eu humildemente pedi desculpas ao espírito, expliquei para ele que eu não era mais assim, etc. E tal. Então foi uma oportunidade que a espiritualidade me deu para, quem sabe, explicar para o espírito, que ainda estava com ódio de mim, que eu já tinha mudado, que eu não era mais assim, que eu não matava mais ninguém, que eu não feria mais ninguém, que eu não era assim. Então a espiritualidade pode nos dar uns relances de vidas passadas? Pode. Nesse caso aí me deu na mesa mediúnica, mas poderia dar em outra oportunidade, como dá em várias oportunidades a cada um de nós. Está dando nossa oportunidade sempre, como eu falei, sempre que a gente gosta demais de alguém, é lembrança de vida passada. Ninguém gosta de ninguém gratuitamente, mas também ninguém tem ódio de ninguém gratuitamente. Quando que a gente tem ódio de alguém gratuitamente? Isso são, digamos assim, oportunidades que a espiritualidade está nos dando para ver se a gente consegue consertar um pouco o nosso relacionamento com alguém. Pode consertar muito, pode consertar um pouco, depende do quanto a gente pode consertar. É aquilo que você estava falando. Eu vou fazer a minha parte. Se a outra pessoa não fizer a parte dela, o problema não é meu, é dela. Eu vou fazer a minha parte é tentar me aproximar da pessoa, tentar compreendê-la, tentar entender por que ela é assim. E à medida do momento que a gente for aceitando as outras pessoas do jeito que elas são, e não achando que ninguém é mal porque quer, as pessoas são más porque são ignorantes, a ignorância da realidade espiritual é que faz as pessoas serem más. Quantas pessoas no mundo, hoje, não têm religião nenhuma? Uma quantidade imensa.
Eu já fiz, igual você já teve essa regressão, eu tive a regressão por 3 vezes de ver o meu pai como ele havia me matado. É. Eu vi filha dele e Sim. eu já vi por 3 vezes. E gosta dele, né? Não, lógico, a gente briga muito. Sim. Esconde a faca, né? Vocês brigam exatamente porque vocês não pensam igual. É. Vocês não pensam igual. Só que no passado, esse desentendimento gerou morte. Agora não gera mais. Então é evolução. Mas né? essa Evolução é isso. essa antipatia, ela pode ser só unilateral, né? Pode ser só você que não está Pode. não tá, e o outro às vezes nem sabe, né? Pode. No caso que eu citei desse meu colega que foi estagiário junto comigo, era só minha com ele. Ele não tinha nada comigo. Por que isso? Porque provavelmente ele tinha feito mal a mim, eu não tinha feito mal a ele. Então a reação era minha, não era dele. Isso é que acontece. Muitas vezes, a não ser quando seja uma coisa muito longa, porque muitas vezes existe um encadeamento de coisas, né? A mata B, na próxima existência B mata A, na outra A mata B, na outra B mata A, e eles ficam se matando e se torturando aí durante existências enormes. Isso tem que melhorar um dia, e um dia vai melhorar. Vai melhorar e melhora muito, não melhora um pouco, melhora muito. Porque a gente vai aprendendo aos poucos, e a primeira coisa que a gente tem que aprender é respeitar a opinião do outro. Não interessa quão diferente ele pensa de mim, ele tem o direito de pensar diferente. Segundo, é a gente ter empatia pelos outros, isso é saber se colocar no lugar do outro e tentar entender por que o outro age daquela maneira. É muito difícil. Mas se você não tem empatia, você não consegue ter compaixão, você não consegue ter pena do outro. Você só vai ter compaixão pelo outro se primeiro você conseguir se colocar no lugar do outro e entender o sofrimento do outro. Esses dias o meu ex-marido, ele ligou, ele não me ligava há algum tempo, não procurava o filho há algum tempo. Aí ele ligou e falou para mim assim, eu quero falar com meu filho, eu não quero falar com você. Sem mais nada, só isso, essa foi a palavra. Eu falei, tudo bem, só um minuto, por favor. Aí passei para o meu filho, falei, filho, aqui, papai quer falar com você. Aí ele achou estranho eu falar dessa forma. Aí pegou e ligou para uma amiga minha e falou assim, ela está com raiva de mim, está me tratando, está me tratando muito bem, deve estar escondendo alguma coisa. Eu falei, gente, mas eu não sinto nada. Aí quando ele foi lá em casa esses dias buscar o menino para poder ir para a escola, eu tratei ele normal, direito. Quando foi esses dias ele ligou para falar alguma coisa, eu tratei ele normal e ele agressivo. Agora quando foi ontem ele ligou, ele falou assim, foi tanto normal quanto eu. Aí eu falei assim, de repente ele tá, né? Mudando, aprendendo alguma coisa, porque você tá fazendo ele tá com raiva. Você está fazendo a sua parte, você não está expressando raiva por ele. E nem tô com raiva, entendeu? Ele vai mudando aos poucos. É assim que a gente muda os outros. A gente muda os outros pelo nosso comportamento. Eu gosto de falar que o comportamento bom, no meio de uma coisa assim muito agitada, igual eu trabalho às vezes com acompanhante, uma reclama da outra, porque a outra deixa tudo bagunçado, porque a outra não faz isso. Faz o quê? Porque ela vai ficar tão constrangida de chegar e tudo arrumadinho, ela vai passar a arrumar e passa. Isso também é uma realidade. Isso também é uma realidade. Muitas vezes as pessoas reclamam que as outras não fazem e também não fazem. Quantas pessoas a gente vê, eu não sei se talvez estivesse incluído nessa escala, né, das pessoas que falam nas coisas que devem ser feitas e não fazem. Uma coisa é você saber o que deve ser feito, outra coisa é você fazer o que deve ser feito. Né? Mas se você nem sabe, você está muito mais atrasado. Né? E aí é que a gente vê tanta barbaridade ainda aqui na Terra. As pessoas que sequer sabem que estão fazendo errado. Foi anteontem, eu cheguei na loja e dei de cara com uma pessoa que frequenta a minha casa, fica lá sempre com o filho, coisa e tal. Me deu um choque, eu não entendi, nem sei explicar o que aconteceu. Eu sei que me deu um choque, uma vontade de vomitar, uma vontade de chorar ao mesmo tempo, aquela coisa assim ruim, mas muito ruim. Eu passei mal o tempo inteiro. Aí eu liguei para uma amiga que é budista e falei para ela, eu estou passando muito mal, eu estou passando muito mal. Essa pessoa saiu e falou, tchau, Fernanda, tá tudo bem, eu não conseguia responder, eu não conseguia olhar, minha cabeça continuou baixa. Eu continuei assim, passando muito mal, eu não conseguia falar. Ela falou, como eu estou com eu acho que ela está com raiva de mim.
Aí minha tia me ligou perguntando se havia alguma coisa. Eu falei, eu não sei nem te dizer o que havia, só que havia alguma coisa. Só não sei te dizer, e era com ela, só não sei o que era. E continuo chateada, continuo com raiva, continuo magoada. Mas ela me ligou, me mandou mensagem, bom dia, amiga. Eu falei, bom dia. E respondi, estou me forçando a continuar. Mas é como a gente deve ser, né? Porque muitas vezes a nossa percepção dos outros não é o que os outros estão querendo que a gente perceba. Eu boto água na boca, é assim que eu estou fazendo. Na hora que eu vou falar, eu boto a água na boca e deixo ela lá, porque eu já ouvi falar que é muito bom. Uma pessoa, por exemplo, pode estar habituada a falar alto, a berrar, a falar super alto e nunca se dá conta de que faz isso. E os outros ficam incomodados e alguém um dia vai reclamar. E ele vai ter dificuldade de aceitar. Exatamente porque ele não se dá conta daquilo. Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta de como elas agem, de como elas são, e aí elas têm dificuldade de entender a reação dos outros. Até com a questão que você falou sobre os políticos que estão em conta do mal, por exemplo, não precisa ir tão longe. A pessoa que fura fio do banco também não queria o vender do mal para todo mundo outro. Aquela que deixou de pegar o troco que veio a mais, não tem ideia do quanto está prejudicando para R$1, R$2. Então, a diferença é talvez assim, como é que eu vou dizer? A ambição. Uma ambição de um determina e a outra é maior. Em resumo, é evolução espiritual, porque a atitude é a mesma. o brasileiro, de um modo geral, não estou falando vocês, estou falando de um modo geral, o brasileiro, em tudo que você disse, fura sinal vermelho, né? Coloca a carne em 3, 4 filas no supermercado para ir mais rápido, anda pela contramão, quando ninguém está vendo, faz tudo errado e fala mal dos políticos. Não entende por que o outro faz aquilo. Mas se a pessoa não consegue ver as coisas que ela própria está fazendo errado, esse é o estágio evolutivo da pessoa. Porque Jesus nos disse que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. A pessoa que não se ama, não se preza, não se valoriza, não quer evoluir, não está preocupada em evoluir. Eu demorei 38 anos para começar a evoluir. Isso tem muito a ver também com a crença que a pessoa tem. Tem crenças aí de outras religiões, não vou citar, que as pessoas acreditam que você indo no templo, você já está salvo. Então você pode fazer a maior barbaridade, sai de lá, mas vai no templo, dá dinheiro, que você chegou está bem. ao cúmulo de ter a Bíblia decorada, mas não aplicar nada daquilo. Agora. Aí você às vezes numa conversa você descobre que comprou um telefone roubado, que rouba a luz, entendeu? É por aí. Mas na Bíblia mesmo, quem lê tanto a Bíblia vê que na Bíblia fala que muitos que chamam Senhor, Senhor não entrarão no reino do céu. Sim, Jesus falou isso. Na verdade, muita gente que não pratica nada e vai. se a gente pegar a Bíblia como um todo, o Velho Testamento é cheio de barbaridade. Tem muita coisa bonita, mas tem muita barbaridade também. Você vê Deus mandando os judeus atacarem as outras cidades e matarem todo mundo. Que Deus é esse? Né? Não era Deus nenhum. Não era o profeta Elias que... João Batista. Ele matou 552 pessoas. Porque ele Ele quando era um Elias, profeta. ele tinha mandado matar os sacerdotes de Baal. Como ele tinha mandado matar os sacerdotes de Baal, ele tinha de resgatar essa dívida, então ele foi morto. Então, por que será que aquela alma maravilhosa que foi Chico Xavier teve tanto problema na infância? Aí a gente tem que ver a diferença entre o espírito muito evoluído e nós. O espírito muito evoluído, ele lembra das coisas erradas que fez. Então Francisco de Assis ficou cego no final da vida. Nossa, como é que aquela alma tão boa ficou cega? Provavelmente Francisco de Assis deve ter se lembrado que há 300 encarnações atrás ele tinha cegado alguém e não tinha ainda resgatado aquela dívida. Aí ele quis ficar cego. Os espíritos, à medida que eles evoluem, eles criticam muito mais a eles mesmos do que os outros os veem. Eu tive uma experiência muito interessante,
eu li dois livros sobre Mahatma Gandhi. Você sabe, Mahatma Gandhi, ele foi, né, libertador da Índia, uma alma maravilhosa. Um deles foi escrito pelo jornalista que seguiu a vida dele, né? Esse livro, o jornalista escreveu, Gandhi era um homem maravilhoso, um homem santo, um homem incrível, um homem extraordinário, nunca errou, um santo, né? Aí o outro livro que eu li foi uma autobiografia de Gandhi, cheio de dúvidas, hesitante, não sabia se o que ele tinha feito estava certo, porque à medida que a gente evolui, a gente vê os nossos erros muito mais do que a gente vê o erro dos outros. A gente vê muitos nossos erros, nossos defeitos, porque a gente está mais preocupado em nos melhorar e não em melhorar os outros, porque se a gente se melhorar muito, a gente vai poder ajudar muito mais os outros. Então, ao melhorando, ao se preocupar com o nosso melhoramento, a gente vai estar parecendo para os outros uma pessoa cada vez melhor, mas a gente vai estar sempre preocupado com os nossos defeitos, e que serão durante muito tempo muitos. Só existe um tipo, um estágio espiritual em que a gente não tem defeito nenhum, que é o espírito puro. Todos os outros a gente ainda tem alguma coisa para consertar. Pode ser um defeito moral, pode ser um defeito intelectual, pode ser apenas conhecimento, pode. A gente tem que evoluir em conhecimento e moralidade. São das duas vertentes pelas quais a gente tem que evoluir. Se a gente não evolui muito numa delas, a gente tem que evoluir futuramente. E a gente vai se desenvolvendo e vai, à medida que a gente avança, a gente vai fazendo menos inimizades e vai construindo mais gente que nos ama à volta de nós. Uma das características também muito típicas de todos os espíritos muito evoluídos foi não terem interesse nenhum em ter posses. Quando Gandhi morreu, tudo que ele tinha era o Bhagavad Gita e um outro símbolozinho. Ele tinha 2 objetos, eram todas as posses dele. Chico Xavier, o que ele tinha dele? Nada. Próprio de Laudo, a Mansão do Caminho não é dele. Ele criou aquilo, mas não é dele, não está no nome dele. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se despreocupando de posses. E ao se despreocupar de posses, a gente automaticamente vai se libertando da vontade de possuir também a cabeça dos outros. Se eu não quero nada meu, eu não vou querer que os outros pensem igual a mim. Eu não vou estar preocupado com isso. Então, ao não estar preocupado com isso, eu não vou querer passar para os outros as minhas ideias através de palavras. Se eles quiserem me imitar por causa do meu comportamento, ótimo. Então, que eu tenha um comportamento cada vez melhor, para que eu sirva de emulação para outras pessoas que queiram me imitar. É isso que a gente tem que procurar fazer. Não se preocupar porque alguém me fez mal no passado. Claro que alguém fez mal para a gente no passado. Alguém nos prejudicou. Se a gente estudar toda a nossa vida, a gente vai ver que um monte de gente nos prejudicou ao longo da vida. Mas muito mais gente nos ajudou. Por que a gente não se lembra de quem nos ajudou e esquece quem nos atrapalhou? Mas foi tanta gente que nos ajudou, né? A gente, por acaso, quando ora de noite, a gente se lembra de agradecer os pais que a gente teve, os professores que a gente teve, as pessoas que nos ajudaram ao longo da vida. A gente não agradece. Mas essas foram as pessoas que nos amaram e nos ajudaram, principalmente. Por que a gente se esquece delas e lembra das que fizeram mal a gente, que nos prejudicaram? A gente é assim. É a nossa mente, aparentemente, o nosso raciocínio, no estágio evolutivo que a gente está, é assim. A gente fica preso nas coisas ruins e esquece as coisas boas. E
põe coisa boa nisso. Né? A gente está sempre recebendo ajuda, tanta ajuda de todo mundo. Tanta gente nos ajuda. Pode até admitir, tudo bem, ele está ganhando dinheiro para nos ajudar, mas o motorista do ônibus está nos ajudando. Não está? O pessoal do Corpo de Bombeiros, quando necessitamos, está nos ajudando. Os policiais honestos estão nos ajudando, os políticos honestos estão nos ajudando, um monte de gente nos ajudando, e a gente só se prende naqueles que fizeram coisas erradas, naqueles que nos atrapalharam. A gente tem que se prender em quem nos fez coisas boas. É a esses que a gente deve fixar nossa mente e estar sempre agradecendo a eles, sendo grato a eles por tudo que eles fizeram por nós. Se não fosse os outros, a gente não viveria. No século XIX, as pessoas costuravam a própria roupa, plantavam o que comiam, tinham porcos, galinhas no quintal, né? As pessoas eram autônomas. Tudo que elas tinham, eram elas que tinham feito. Hoje, nada do que a gente tem foi o que a gente fez. A gente está num mundo totalmente diferente que, primeiro, nos tira capacidades. Hoje, pouco, no futuro, menos ainda, as pessoas saberão costurar, saberão cozinhar, saberão fazer um monte de coisas. Vamos esquecer um monte de coisas que a gente já soube. A gente está perdendo conhecimento de vida. Então vamos pelo menos ganhar conhecimento espiritual. Entender que já que a gente não tem que se dedicar tanto às coisas do dia a dia, porque um monte de gente faz isso para nós, vamos nos preocupar mais com o nosso adiantamento espiritual, com como que a gente progride, com como que a gente ajuda os outros. É lento, é muito lento. Ninguém progride violentamente numa única existência. Isso não existe. A gente progride passo a passo. Dá um passo para frente, outro passo para frente, para um pouco, dá outro passo para frente, vai progredindo passo a passo. E esse progresso, passo a passo, vai se constituindo no nosso ganho de cada existência. A gente pode, contemplando a humanidade, nós, humanos, terrenos, estamos aqui no planeta há cerca de 1,5 milhão de anos. Parece muito tempo, mas não é. 1,5 milhão de anos é pouco tempo. Quanto tempo mais a gente vai ficar aqui? Nós estamos nos aproximando do mundo de regeneração. No mundo de regeneração, por definição, nenhum encarnado pratica o mal. Nós ainda praticamos o mal. Então, o esquecimento do passado nos ajuda tremendamente. Eu não lembro quase nada do que fizeram mal para mim, mas eu estou procurando me melhorar. Eu não tenho vontade de matar ninguém, não tenho vontade de me vingar de ninguém, eu não quero o mal de ninguém. Se eu não quero o mal, porque Jesus foi absolutamente claro, aquele que quer o mal já fez o mal. Então, se a gente nem quer o mal dos outros, a gente está no bom caminho e vai ficar aqui, no mundo de regeneração. E é o que a gente quer, eu acho. Eu quero continuar aqui na Terra. Se cada um de nós quer continuar aqui, não quer ir para um mundo menos evoluído, porque se a gente for exilado do mundo menos evoluído, é muito menos evoluído. Há entre 15 e 12 mil anos atrás, os exilados de Capela, que eram espíritos que não podiam mais ficar naquele planeta que estava evoluindo, vieram para cá. E o que eles encontraram aqui? Eles encontraram uma humanidade muito pior do que eles. O que eles fizeram então? Então eles resolveram mostrar que eles tinham conhecimento.
E aí fizeram a chamada Revolução do Neolítico. Ensinaram a agricultura, a construção de cidades, etc. e tal, e mudaram a forma da humanidade viver. A gente quer isso? Não. A gente quer continuar aqui, evoluindo, crescendo, se desenvolvendo. A não ser que alguém queira ir para outro mundo, encarar pessoas diferentes, deve ter sido um sofrimento atroz. Vocês imaginam um espírito que teve centenas de existências em um mundo, cair num outro mundo que ele não conhece ninguém, não tem relacionamento com ninguém, e tem que ser bom, tem que se melhorar ali ainda assim. Você tem que se melhorar não tendo relacionamento com ninguém, você vai ter que criar tudo do zero. É uma senhora educação. Se aprende muito com isso, mas é muito difícil. Então vamos continuar aqui no planeta. Para continuar aqui no planeta, nós precisamos não querer mal de ninguém. Não querer mal a ninguém. Não interessa quantas coisas erradas a pessoa fez. Ela fez porque ela é ignorante, ela não fez porque ela é má. A maldade não existe no Espiritismo. No Espiritismo existe ignorância. A ignorância leva as pessoas a agir errado. A ignorância das leis de Deus, a ignorância de que a gente tem que fazer para evoluir. Como nós sabemos o que temos de fazer para evoluir, né? Nós temos de nos tornar mais pacientes, mais gentis, mais tolerantes, mais amigos. A gente sabe aquele monte de virtudes que a gente tem que desenvolver. E a gente se tornando tudo isso, a gente automaticamente está se credenciando a continuar aqui no planeta. Então, que os bons espíritos nos ajudem e nos inspirem para que a gente consiga mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir para melhor a cada dia, propiciando a oportunidade de continuar morando nesse maravilhoso planeta que nós temos. Porque a Terra, como um planeta de provas e expiações, é bonita demais. Vamos dizer que foi com muito capricho que Jesus e os outros mensageiros que criaram o nosso planeta capricharam muito, muito mesmo, para nos dar esse presente. E a gente precisa continuar aqui. Que a gente